passado, e eu acabei não conseguindo porque o coronavírus chegou até mim, e aí eu fiquei bem mal por 2 dias, e um desses dias que eu fiquei bem mal era o dia que a gente estava marcado para a nossa conversa, e eu fico feliz de poder retornar e estar aqui com vocês. Assim, de início, eu queria dizer que esses espaços das ligas acadêmicas são convites que eu nunca recuso, sempre dou um jeitinho de aceitar, porque eu levo muito a sério esse processo de formação de vocês, né? Futuros médicos, futuros enfermeiros, psicólogos, enfim, pessoas da área de saúde que estão nesse processo de formação, em poder contribuir, ainda que de uma forma singela, nesse processo de formação, trazendo esse meu olhar da capelania e da teologia, que é o meu lugar, né? o meu habitat de fala, essa ação que cuida estritamente da questão da espiritualidade dos pacientes, dos familiares, enfim. É muito bom poder trocar com vocês aqui nesse lugar, nesse espaço de uma liga acadêmica voltada para essa abordagem da espiritualidade. Bom, meu nome é o Denício, eu conheço alguns rostinhos que estão aqui participando, outros não. Eu sou capelão do Hospital Casa Evangélico e da Rede Casa, que fica aqui no Rio de Janeiro. Minha formação é na área de teologia, e é uma teologia que não segue um viés religioso único, mas o que a gente chama dentro da teologia de uma teologia das religiões, ou uma teologia do pluralismo religioso. E também venho das letras, da língua portuguesa e da literatura, e sou mestre em educação, arte, história cultural, e faço esses atravessamentos dessa perspectiva de estudos culturais relacionados à questão da espiritualidade no ambiente de saúde. Então, esse é o lugar assim de onde eu parto para conversar com vocês. Tá? Tá ótimo, tá muito bom mesmo. E sim, agradecemos muito a participação, porque é realmente muito importante para a gente essas referências, ter esses nomes que nos dão realmente a parte prática da profissão, que muitas vezes é negada na nossa faculdade, ainda mais a gente que está sem aula agora. Então, assim, são muito valiosos esses encontros, né? E então acho que a gente pode começar mesmo, direto ao ponto, né? Falar um pouco sobre como toda essa questão da espiritualidade influencia no suporte e saúde, e, enfim, e como a nossa profissão tem que absorver também esse lado que é tão conflituoso às vezes dentro das faculdades, mas que a gente tem conseguido, tem tentado tornar mais simples, né? Vai lá, Denise, viu? E quem tiver pergunta, quem tiver qualquer coisa, pode mandar no chat, gente. E no final, qualquer coisa, se você não estiver vendo aí por causa de apresentação, eu te repasso também. E vamos lá, então. Tá joia. Bom, eu preparei uma aula para vocês expositiva, eu vou tratar de alguns conceitos e vou encerrar com um caso clínico, numa tentativa de ilustrar, elucidar esses conceitos que a gente vai trabalhando. O tema da nossa conversa hoje é uma abordagem ao paciente com ideação suicida, construindo pontes através da espiritualidade. Eu separei 3 objetivos, que é o objetivo geral, o objetivo específico e um objetivo que eu tenho chamado de objetivo afetivo. O objetivo geral é propor uma reflexão sobre o olhar da capelania e espiritualidade na abordagem e no manejo dessas questões que envolvem a ideação, a conversa, e às vezes até mesmo o ato em si, de pessoas que atravessam esse momento
de suicídio. Então, esse é o objetivo geral, assim, essa reflexão sobre a capelania, sobre a espiritualidade no manejo dessas questões. Como que a gente pode contribuir com esse olhar? O objetivo específico é pensar na potencialidade que surge das questões relacionadas à espiritualidade, na construção de estratégias de acolhimento às dores da alma e do espírito. E o objetivo afetivo é contribuir para que no olhar do profissional de saúde, o olhar de vocês seja um olhar acolhedor, ou melhor, um olhar que acolhe a dor, não a partir dos seus próprios pressupostos, mas com um olhar técnico e compassivo em situações de gravidade. Eu queria começar a nossa conversa lendo para vocês uma poesia / música do Milton Nascimento, que pode servir como um caminho aí para a nossa conversa aqui. É uma música que a maioria de vocês conhecem, é uma música que tem o título Travessia. Diz assim: quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar. A minha casa não é minha, e nem é meu este lugar. Estou só e não resisto, muito tenho para falar. Solto a voz nas estradas e já não quero parar. O meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar. Vou seguindo pela vida, me esquecendo de você. Eu não quero mais a morte, tenho muito que viver. Vou querer amar de novo, e se não der, não vou sofrer. Já não sonho, hoje faço com meu braço o meu viver. Muito interessante, muito delicada essa música, quando o Milton Nascimento apresenta, né, com a delicadeza que pertence a ele, essa noite, né, que se faz no viver das pessoas, esse aspecto difícil, sutil, e que são poucos os espaços em que as pessoas têm para compartilhar dessas suas questões da alma, do espírito. E aí ele fala, né, vou fechar meu pranto, vou querer me matar. Isso pode ser considerado uma representação, né, para o que muita gente passa em suas dificuldades, em suas perdas, em seus conflitos internos. E a gente vai, então, conversar um pouquinho sobre isso, como a gente consegue manejar essas questões. Acho que o primeiro eixo que eu queria conversar com vocês é quando a gente pensa no conceito de suicídio. No olhar que eu tenho construído, a gente tem recebido já há algum tempo, não agora somente na pandemia, mas antes da pandemia, algumas pessoas na emergência com tentativa de suicídio. E eu converso com outros profissionais de outros espaços de trabalho, de saúde, que também têm lidado bastante com essa questão. E esse mês é um mês muito oportuno, né, para a gente refletir um pouquinho sobre esse conceito de suicídio. Eu queria falar para vocês, para quem não conhece, de onde que surgiu esse lugar, né, do Setembro Amarelo. Por que Setembro Amarelo? Acho que a título de uma curiosidade, tem um texto, né, da Associação Catarinense de Psiquiatria, falando um pouquinho sobre o surgimento
do Setembro Amarelo do Porquê. Em 94, um jovem americano de 17 anos, chamado Mike M., tirou a própria vida em seu Mustang de 1968, amarelo. Seus amigos e familiares distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mike. E a mensagem foi se espalhando mundo afora. E o carro era um Mustang hardtop, e o Mike restaurou, né, tinha restaurado esse carro, e ele pintou na cor de um amarelo brilhante. Então, por isso que se tornou essa campanha mundial, que vem sendo adotada em vários países como estratégias, né, de conversar, de acessar esses casos delicados que envolvem essa ideação, esse desejo de suicídio. Então, quando a gente tenta conceituar esse conceito de suicídio, eu queria trazer para vocês uma questão que o suicídio ele não pode ser considerado um conceito no singular. Na verdade, a gente fala de suicídios no plural. Porque o singular, o suicídio no singular, como um conceito frio de um dicionário, de uma enciclopédia, de um livro, ele não dá conta de abarcar a realidade que a gente encontra nas várias situações que levam a gente a debater e a refletir sobre o suicídio. E, inicialmente, eu queria pensar com vocês sobre esse suicídio no plural, suicídios, como algo que é um processo. O suicídio ele não é um fato em si isolado e que, por mais que, às vezes, no setor de emergência, a gente receba algumas pessoas que tentaram e acabaram não conseguindo, a gente não está lidando ali só com um fato em si, mas a gente está lidando com algo ou com um acontecimento que é da ordem processual. Então, nunca é um ato somente isolado. Isso precisa fazer parte da nossa sensibilidade como pessoas que acolhem essas situações, porque, às vezes, na dureza daquele momento e no afã, no desejo de salvar aquela vida que está correndo risco, enfim, por vários motivos, cortes, pessoas que tomam remédios, overdose, na utilização de algumas drogas. Então, a gente pensa no suicídio, além desse conceito no plural, a gente pensa na questão do suicídio como um processo. E aí é um processo que envolve alguns níveis de complexidade, porque por trás de uma ideação suicida, por trás de um desejo de suicídio, ou por trás de uma ação que visa o suicídio, existe uma trama de situações e acontecimentos que somente com uma anamnese delicada e um processo de investigação sensível, a gente vai conseguir acessar essa construção. Então, uma fala que revela a intenção suicida ou um ato contra a própria vida, que já vai para esse lugar de uma emergência, envolve uma teia de muitos acontecimentos, e a gente precisa levar isso em profunda consideração para atender melhor esse caso. Então, a gente precisa de uma anamnese extremamente delicada e a gente precisa de um processo de investigação sensível. Por que isso? É muito importante sinalizar isso para vocês aqui, porque, às vezes, na construção de um diagnóstico, na construção de um plano de cuidados a partir desse diagnóstico,
a gente tem uma tendência a lidar com conceitos, porque a nossa mente ela é organizada através de um processo cognitivo em que a gente dá nome às coisas, não tem para onde a gente fugir. No entanto, para além de uma formação, de uma representação conceitual, a gente tem que ter em mente, isso vale para outros diagnósticos também, mas no nosso caso aqui a gente está falando dessa ideação suicida. A gente está falando de uma experiência muito íntima, muito da ordem do indivíduo, da profundidade do ser. Então, além de ser uma questão clínica, eu diria para vocês que é uma questão também ontológica. O que seria uma questão ontológica nesse caso? É uma questão que envolve o ser e as compreensões, os modelos, como que a gente olha para o ser. Então, não é um conceito de suicídio que a gente olha nos vários autores e a gente aplica a determinada situação somente. É importante a gente ter essa base. Mas a gente precisa saber que existe aquele suicídio, aquele pequeno lugar, aquele pequeno espaço da realidade que ultrapassa o conceito. E a gente chega na pessoa. E feita essa abordagem, né, de um possível conceito de suicídio no plural, eu queria trabalhar com vocês nos dois próximos tópicos do que eu preparei aqui, um conceito que, para mim, está sendo um conceito quase que experimental. Eu tenho me debruçado sobre isso por esses tempos. É um conceito de um pensador que talvez alguns de vocês conhecem, chamado Viktor Frankl. Ele tem uma obra que é muito conhecida, muito estudada, chamada Em Busca de Sentido. E ele tem uma outra obra que não é tão falada assim, não é tão trabalhada assim, e eu não consigo atribuir uma motivação para isso, mas eu tenho uma suspeita de que seja por conta da densidade dos tópicos que ele trabalha. Ele entra nesse texto, que eu vou falar com vocês agora um pouquinho sobre ele, num debate muito profundo. Ele faz parte do terceiro movimento das escolas psiquiátricas de Viena, e eles estão meio que, ele e o grupo, né, dele, de psiquiatria, num embate com a primeira escola, que é a escola marcada pela construção freudiana. E aí, nesse texto, que é chamado A Presença Ignorada de Deus, fica aí a dica para vocês, ele entra num debate trazendo um conceito que está nessa disputa com alguns conceitos freudianos, que é o conceito de inconsciente espiritual. Então, a partir da construção freudiana, do conceito freudiano de inconsciente, ele amplia esse conceito numa disputa epistemológica e teórica, acrescentando esse espiritual, a questão do inconsciente freudiano. E aí, esse vai ser um pouco a nossa linha dorsal, a nossa espinha dorsal de reflexão para essa nossa conversa. E eu queria começar dizendo que o inconsciente, na perspectiva freudiana, segundo o que o Frankl ele coloca nesse texto, está muito relacionado a uma questão do impulso, a uma questão do instinto. Então, quando a gente pensa nesse conceito freudiano de uma proposta de inconsciente, a gente está ali atravessando uma fronteira profunda da nossa estrutura de ser, do ser, daquilo que nós somos como humanos e humanas. E nessa travessia, é como se dentro da dimensão consciente nós tivéssemos ali uma cartografia daquilo que a gente das coisas que a gente gosta, das coisas que
que trazem prazer e alegria para a nossa vida, e a gente sabe disso, porque está ali nessa camada cartografada e mais sentida. E o inconsciente, que é esse lugar, né, para além dessa fronteira cartografada, seria esse ambiente quase que selvagem da nossa natureza, que a gente não consegue ter uma perfeita compreensão e um perfeito domínio. E, segundo Franklin, na teoria freudiana do inconsciente, esse lugar que a gente não consegue cartografar, mas a gente consegue ver alguns lapsos, alguns fragmentos, na perspectiva freudiana, esse lugar ele é que vai ser o ponto determinante das nossas ações. E aí todas as nossas escolhas, todas as nossas operações de sentimentos e de modos de estar no mundo, elas seriam direcionadas por esse inconsciente que o Viktor Frankl chama de inconsciente instintivo, porque ele está nessa dimensão do instinto, do impulso ou do pulso, como se não fosse possível, e aí a gente está falando de um quadro que a gente chamaria de patológico, né? De uma espécie de desequilíbrio, quando algumas ações elas estão ultrapassando as nossas ações assim práticas, elas começam a ultrapassar o que se pretende, o que se coloca como uma espécie de normalidade para a vivência social, para a vivência em grupo. Quando isso começa a se tornar um transtorno, esse inconsciente instintivo, ele é um lugar onde, de alguma maneira, você vai tentar buscar o porquê dessas ações, como que essas ações acontecem, e as respostas vão vindo desse... É como se esse inconsciente instintivo fosse uma espécie de não lugar, de não controle, um lugar quase que caótico. E aí eu sugiro para vocês que quiserem aprofundar um pouquinho nessa discussão, uma leitura de um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. Ele tem uma obra muito interessante chamada O Mundo como Vontade e Representação. E aí ele de alguma maneira, ele vai falar um pouquinho, né, sobre essa vontade nesse campo do selvagem, do instinto, que está ali nesse lugar inconsciente e que de alguma maneira acaba aparecendo nesses quadros patológicos, nesses quadros de uma espécie de desequilíbrio mental, de uma quebra de uma normatividade que é estabelecida. E aí, quando o Viktor Frankl ele faz essa análise, né, desse inconsciente instintivo na perspectiva freudiana, ele acrescenta, né, essa condição espiritual para o inconsciente, não numa perspectiva religiosa, queria deixar isso bem claro para vocês. Quando a gente está falando aqui de espiritual, de espiritualidade, a gente não necessariamente está falando diretamente de uma religião com as suas doutrinas, as suas tradições, os seus dogmas, mas o conceito de espírito aqui é um conceito que vem do alemão Geist, que significa esses lugares profundos do ser. É onde a gente consegue, de alguma maneira, tentar visualizar, claro que isso no campo teórico, uma espécie de divisão, assim, aqui acaba o psique, aqui acaba a alma, e aqui começa o pneuma, o espírito, que são lugares diferentes. E quando eu falo em camadas de profundidade, eu não estou querendo colocar aqui numa competição entre a psique e a pneuma. Psique, né, significa alma no grego, e pneuma significa espírito, como se o espírito fosse mais profundo do que a psique. Não é esse lugar enfim, de colocação que eu quero deixar aqui para vocês.
Então, o que seria esse inconsciente espiritual? Tem uma utilização aqui que o Viktor Frankl ele faz de um filósofo chamado Karl Jaspers, que seguia um pouquinho a linha da filosofia existencialista, que ele trazia essa questão do inconsciente espiritual como uma capacidade que o ser humano tem de tomar as suas decisões. Se lá, naquela perspectiva freudiana do inconsciente instintivo, nós somos meio que levados e direcionados por esse não lugar, esse caos que tem dentro da gente da vontade selvagem, quando a gente acrescenta nessa perspectiva do Viktor Frankl essa categoria espiritual ao inconsciente, ele se apropria desse conceito do Jaspers para dizer que o ser humano ele não é levado pelos seus instintos, mas que ele tem um ponto de decisão. Ele tem um ponto onde ele é capaz de decidir as suas ações antes de cometê-la. Isso é muito significativo nesse estudo e para o caminho que eu pretendo levar aqui a nossa conversa, porque essa capacidade de decisão, segundo Franklin, ela precede a ação. Então, antes de uma ação efetivamente acontecer, ou depois que essa ação, a gente falando aqui na nossa questão da ideação suicida, depois que essa ação ela acontece, a gente precisa parar e pensar um pouquinho sobre essa capacidade de decisão, que envolve uma responsabilidade que vem antes da ação. Então, esse é um mecanismo extremamente importante. A pessoa não é levada, segundo Viktor Frankl, por esse inconsciente instintivo indomável que habita as profundidades do nosso ser. Ele traz um outro modelo de percepção a respeito desses lugares profundos do ser humano, que é baseado na obra de Martin Heidegger e um outro teórico chamado Binswanger, que ele pensa no ser humano como Dasein, como o ser aqui, ou o estar aqui. E o que isso significa ser aqui, estar aqui, nessa perspectiva para o conceito de inconsciente espiritual? A gente tem uma ideia de um lugar existencial que a gente habita. E aí, esse lugar existencial que a gente habita, ele tem muitas camadas, e a gente vai ver agora, nesse ser aqui, nesse estar aqui, ou nesse ser que está aqui, esse caminho de uma responsabilidade que acontece e que precede as decisões, o que eu chamaria aqui com vocês de uma espécie de anatomia dos desejos, ou uma anatomia do desejo. O que seria essa anatomia do desejo? A gente pensa em anatomia, para vocês que são estudantes de medicina, como essa estrutura dos grandes sistemas, né, do funcionamento dos nossos corpos. Então, eu queria pensar nessa estrutura e nesses sistemas que vão dar pistas para a gente de como esse desejo ele é construído. Porque a gente está aqui numa dimensão de analisar o desejo e a ação, fruto desse desejo, que envolve uma responsabilidade. Então, a gente caminha para uma construção aqui dessa anatomia dos desejos, dessa estruturação anatômica de como esse desejo ele vai acontecendo, quando a gente começa a entender o que vem de um termo alemão chamado Wollen, que a gente pode chamar, traduzir no português para volição, que é o querer.
é uma dimensão muito potente para a gente analisar os lugares do nosso ser, né? Nessa parte de dentro. Tem alguma pessoa aí que eu vi aqui pelo chat falando a respeito do que Freud pensa e tal. Eu queria deixar bem claro para vocês que eu estou expondo uma fala do Viktor Frankl a respeito da teoria freudiana. Lembrem que no início eu falei que ele estava ali na terceira escola de psiquiatria de Viena, numa disputa teórica, num outro modo de compreensão, tá bom? Eu tenho muito respeito pela teoria freudiana, por teorias que ajudam a gente a pensar na dor humana por dentro, tá? Deixa eu abrir esse parênteses aqui e deixar bem claro para vocês. Eu não estou aqui levantando uma bandeira, estou fazendo uma exposição. E aí, voltando, fechando o parêntese, esse querer, essa volição desse alemão Wollen, na construção dessa anatomia dos desejos, tem um outro lugar que é extremamente importante na perspectiva do Viktor Frankl, que é o Sollen, que significa o dever. Então, o dever e o querer, nessa perspectiva que o Viktor Frankl ele traz, para questionar esse inconsciente instintivo, a forma como que ele se refere ao inconsciente, à teoria freudiana, ou pelo menos essa parte da teoria, como algo envolto de múltiplas dimensões. O desejo, ele tem como base, como caminho, como direcionamento a questão cultural, a questão social, a questão psíquica e a questão espiritual. Dentro da dinâmica dos deveres do Sollen, de alguma maneira, a sociedade que a gente vai crescendo, vai se tornando pessoa, indivíduo, ela tem algumas, entre aspas, muitas aspas, algumas expectativas, alguns direcionamentos que vão fazendo ou contribuindo no molde de como que a gente interpreta, de como que a gente habita o mundo. Isso se dá na dimensão cultural e simbólica, isso se dá na dimensão social, isso se dá na dimensão psíquica e espiritual. Eu queria falar um pouquinho a respeito dessa dimensão espiritual, que é o nosso lugar aqui de conversa nessa noite, que tem a ver com o nosso modo de ser ou o nosso modo de estar no mundo. Então, quando a gente está pensando nessa perspectiva de trazer a presença desse elemento transcendente, né, desse elemento sagrado, divino, como uma parte constituinte, diretiva, que acaba influenciando essa nossa construção de um modo de estar no mundo, ou um modo de ser no mundo, a gente entra num lugar, que é o nosso terceiro tópico aqui, chamado de transcendência da consciência. E essa transcendência da consciência, eu queria começar aqui lendo para vocês um texto um poema, na verdade, do Fernando Pessoa, que relata aqui, esse texto, ele relata aqui um pouquinho do que eu quero falar sobre essa transcendência da consciência. Qualquer caminho leva a toda parte. Qualquer caminho leva a toda parte. Qualquer ponto é o centro do infinito. Por isso, qualquer que seja a arte de ir ou ficar, do nosso corpo ou espírito, tudo é estático e morto. Só a ilusão. Tem passado e futuro, e nela erramos. Não há estrada senão na sensação. É só através de nós que caminhamos. Tenhamos para nós mesmos a verdade de aceitar a ilusão como real.
sem dar crédito à sua realidade. Eternos viajantes sem ideal, salvo nunca parar dentro de nós. Consigamos a viagem, sempre nada, outros eternamente, e sempre sós. Nossa própria viagem é viajante a estrada. Que importa que a verdade da nossa alma seja ainda mentira, e nada seja a sensação e essa certeza calma de nada haver em nós ou fora, seja inutilmente a nossa consciência. Faça-se a absurda viagem sem razão, porque a única verdade é a consciência, e a consciência é ainda uma ilusão. E se há nisto um segredo e uma verdade, os deuses ou destinos que a demonstrem, do outro lado da realidade, ou nunca a mostrem, se nada há que mostrem. O caminho é de âmbito maior, que a aparência visível do que está fora. Excede de todos nós o exterior, não para como as coisas nem tem hora. Ciência, consciência, pó que a estrada deixa, e é a própria estrada sem a estrada ser. É absurda a oração, absurda a queixa. Resignar-se é tão falso como ter. Coexistir? Com quem, se estamos sós? Quem sabe? Sabe que são? Quantos cabemos dentro de nós? Ir é ser. Não parar é ter razão. Esse é um texto muito potente do Fernando Pessoa, que ajuda a gente a refletir um pouco sobre a realidade de que qualquer ponto pode ser o centro do infinito. Existe lá no fundo, né, do nosso ser o que a gente chama às vezes de voz ou vozes da consciência. O que seria isso dentro dessa perspectiva aqui que a gente está conversando? Eu diria que é uma pista para a presença do elemento transcendente. Esse algo que está para além de um si puro. Como assim? Quem aqui nunca se pegou conversando consigo mesmo? Às vezes você faz uma pergunta, você mesmo responde, você emite juízo, você faz uma reunião só com você. E eu não estou falando aqui nem na perspectiva daquele filme fragmentado, sabe? Entrando por esse caminho de uma esquizoanálise, bipolaridade, não, nada disso não. Estou falando de um dia a dia nosso, nos acontecimentos que a gente vai tendo no transporte, no trânsito, no supermercado, no banco. A gente está sempre em reunião com essa voz ou essas vozes da consciência. E aí, dentro dessa perspectiva que o Viktor Frankl traz nessa obra, nesse texto, essa pequena voz na consciência, que a gente chama de voz na consciência aqui, é uma presença de um elemento transcendente que a gente tem. Por quê? Porque essas vozes, ou essa voz na consciência, em um determinado momento, ela vai nos direcionar, ela vai nos levar às fronteiras do ser, aos limites do ser. Como assim ela vai nos levar às fronteiras e aos limites do ser? Porque algumas das grandes perguntas e das grandes questões que acabam nos fazendo humanos, e perguntas que nunca ficam, elas nunca expiram, elas nunca caducam, mas elas sempre vão se atualizando na forma como vão sendo respondidas, que são perguntas daquele tipo: de onde eu vim? De onde vem a consciência? De onde vem a lógica? De onde vem o amor? De onde vem a fé? De onde vem o medo? De onde vem a dúvida? O que eu estou fazendo aqui? Tem algum sentido em tudo isso que está acontecendo comigo? Tem algum sentido nessa nossa vivência coletiva, onde a gente está atravessando essa pandemia agora? Tem algum sentido as desgraças que acontecem, por exemplo, nessas queimadas da Amazônia, no Pantanal,
e a gente vê essas cenas dos bichinhos morrendo, que deixa a gente um pouco desolado, a gente começa a ser levado para as fronteiras, tanto da nossa origem, do nosso lugar de surgimento ou de aparição na vida, e aí não só do nosso lugar enquanto indivíduos, né, que nós somos, mas também de um lugar coletivo, porque a gente vai fazendo essas perguntas e a gente chega na teoria da evolução, a gente chega na teoria do Big Bang, a gente hoje, através dos estudos de astronomia, a gente sabe que a gente está aqui no meio de um grande vazio, o nosso planeta, que para a gente às vezes parece ser tão grande em sua estrutura, mas ele é tão pequeno se comparado ao que está para além dele, e a gente não tem fronteiras para essas nossas perguntas. E aquela outra grande pergunta, né? Eu já falei de onde a gente veio, o que a gente está fazendo aqui, e para onde a gente vai quando isso aqui acaba, o que acontece? E aí algumas tradições, algumas perspectivas, elas tentam trazer alguma luz, algumas respostas, mas na verdade a gente tem um grande ponto de interrogação para todas essas perguntas. No entanto, essas perguntas, elas é que nos movimentam para o que a gente chama aqui das fronteiras do ser. Elas é que nos levam para uma estrutura de transcendência. E o que seria essa transcendência que a gente está falando aqui? A existência de um ser superior, que a gente tenta criar alguns modos de compreender esse ser superior, ou esses seres superiores? Não. A gente está falando aqui de um conceito de transcendência na própria raiz da palavra, onde a gente percebe a existência como uma coisa que não cabe em si. Nós não cabemos em nós mesmos. E aí a gente implode e a gente explode. A gente implode no que eu chamaria aqui com vocês de uma autotranscendência, onde essas perguntas que nos levam para os limites e para as fronteiras das possibilidades de ser que nós temos, e a gente mergulha de forma profunda nessas nossas questões. E também, além dessa autotranscendência, ela tem uma transcendência que eu chamaria de exógena ou externa, e que ela nos leva a questionar o modo como as outras pessoas agem, o modo como o sistema político e econômico ele acontece, o modo como as religiões dão respostas para as grandes questões da vida, e a gente vai se fazendo e se colocando nesse lugar de pergunta, tanto nessa implosão quanto nessa explosão. Ou seja, a transcendência da consciência nessa proposta de interpretação do ser que eu estou partilhando aqui com vocês, ela tem a ver, então, com essa realidade instável e em fluxo, em movimento que a gente está enquanto seres humanos e humanos que estamos aqui. Isso vai começar agora a levar a gente para pensar um pouquinho essas questões, como que essas questões podem ajudar a gente no manejo dessa tentativa ou dessa ideação de suicídio. Mas antes, eu queria falar que existem alguns dispositivos ou fatos existencial que nós poderíamos chamar de obstruções à plenitude do eu ou à potencialidade do ser. São obstruções que as várias situações da vida elas vão gerando e que impedem a gente desse processo de busca. Elas impedem a gente nesse processo de autotranscendência, dessa implosão, ou dessa transcendência, dessa ida para fora. E aí fica ali uma obstrução, fica ali uma camada impermeável, que a pessoa, ela por conta desses fatos, desses dispositivos, dessas obstruções à plenitude, à potência do ser, acaba criando, ou elas acabam criando um ponto onde a pessoa ela fica estática e ela não consegue ter uma relação boa com as suas memórias, com a sua história, com tudo aquilo que ela vivenciou, que a trouxe ali,
E aí, às vezes, esse percurso é um percurso extremamente doloroso, é um percurso extremamente traumático. A pessoa ela é uma colecionadora de momentos difíceis e ruins. Então, para ela, a presença dessa memória, dessa trajetória, ela é uma obstrução, porque quando ela olha para esses acontecimentos, esses dispositivos que ela foi vivenciando até ali, talvez até em um determinado momento ela conseguia lidar, ela conseguia um enfrentamento, ela conseguia tratar, ainda que escondendo, ainda fazendo de conta que não ocasionava uma dor tão grande a ponto de gerar uma paralisação. Mas agora a gente está começando a falar de quando essas obstruções, esses dispositivos e fatos que vão causando essa barreira, elas acabam se tornando um lugar insuportável para que a pessoa ela consiga direcionar a sua vida rumo a uma plenitude, rumo à realização, rumo à felicidade. E esses fenômenos, eles também direcionam a gente para outras fronteiras, esses fatos, esses dispositivos. E aí é que a gente entra numa questão que eu chamei aqui de um jogo performático, como formas de expressão, de manifestação dessas angústias, dessas dores, daquilo que essas obstruções elas causam, que é quando, para Viktor Frankl, nessa discussão sobre o inconsciente espiritual, sobre essa transcendência da consciência, ele vai sinalizar que a compreensão dele a respeito do consciente e do inconsciente, ela se perde, ela acaba entrando numa relação homogênea, e coisas que estão no consciente, mediadas pela moral, por aquele padrão de normatividade, por aquelas expectativas que socialmente, culturalmente, psiquicamente, espiritualmente são construídas, quando essas estruturas começam a ser abaladas por conta desses dispositivos, desses fatos, que a gente chamou de obstruções ao ser, ou à plenitude do ser, ou à potencialidade do ser, esse lugar consciente, esse lugar onde ainda tem o que a gente pode chamar de uma lógica, de uma capacidade de decisão, um querer, um desejo que você consegue cartografar, colocar dentro de um limite, ele entra numa relação de homogeneidade com o inconsciente. Então, elementos desse lugar que a gente não consegue cartografar, eles ultrapassam esse limite, essa fronteira, e começam a se manifestar, começam a poder ser percebidos, os sinais, as evidências, e esse elemento consciente ele acaba se desfazendo. E aí, o que seria esse inconsciente espiritual nesse lugar? Ou como que essa ideia de inconsciente espiritual ela pode ajudar a gente nesse jogo performático de manifestação e expressão, onde aparecem esses sinais da dor espiritual. A gente precisa cuidar dessas dores de dentro. E aí, tem um trecho de uma música do Legião Urbana, Angra dos Reis, que é da onde eu queria começar a falar desse próximo tópico, que é o nosso último tópico. A espiritualidade e o cuidado com as dores de dentro. Esse trecho, desde adolescente... Ô, Denise, posso te fazer uma pergunta antes de você passar para o próximo tópico? Uma coisa que ficou aqui. Ficou bem clara a ideia do inconsciencial, achei bem interessante. Mas como é que o Viktor Frankl encaixa dentro, ou se ele comenta, dentro dessa leitura inconsciente coletivo? Onde é que entra a contribuição? Ou ele é ignorado, ou enfim, ele tem um papel dentro dessa teoria? Ele não fala diretamente de um inconsciente coletivo nesse texto dele, porque, ao que tudo indica, eu vou ler para você aqui, para vocês, né, os tópicos desse livro dele, para você entender
o que ele está querendo dizer. Primeiro, a essência da análise existencial. Segundo, o inconsciente espiritual. 3, a análise existencial da consciência moral. Talvez aqui, Vitor, quando ele fala dessa moral que vai sendo construída, desse jogo de expectativas que vão moldando a gente, que a gente de alguma maneira vai se apegando a eles, em um determinado momento eles podem sofrer uma quebra, eles podem sofrer uma ruptura, por conta de vários motivos, que são esses dispositivos que eu chamei. Talvez, muito talvez, aqui, ele fala um pouquinho dessa questão mais coletiva. O que tudo indica na leitura desse texto dele é que ele está com um foco muito centrado no indivíduo. Então, ele não fala assim, diretamente de uma coletividade, de uma sociabilidade aqui nesse texto. Aí, continuando aqui. 4, interpretação analítico-existencial dos sonhos. 5, a transcendência da consciência. 6, religiosidade inconsciente. 7, psicoterapia e religião. 8, logoterapia e teologia. 9, o médico como cura de almas. 10, o órgão de sentido. 11, autocompreensão ontológica pré-reflexiva do ser humano. E 12, aqui ele termina, o ser humano em busca de um sentido último. Para onde a gente está aqui caminhando. Então, eu acho que quando ele traz esse tópico da moral, que é uma convenção social, que é um jogo de expectativas, de construções sociais que vão gerando, né, esses nossos modos de vida, esses nossos, por exemplo, o American Dream, essa coisa de você prosperar e você conseguir um bom emprego, uma coisa forte nesse sentido, e muitas vezes a gente sabe que esses processos eles são interrompidos. Então ele fala da moral, que talvez seja um ponto que você pode desdobrar nisso. Ok? Perfeito. Fica antes da transcendência, né? Isso que estava na dúvida. Tá. Mas perfeito, obrigado. E aí, nesse quarto e último tópico, a gente vai pensar, então, nessa espiritualidade, ou nessa abordagem da espiritualidade como um instrumento de manejo dessas quebras, dessas questões. Sabendo que o Viktor Frankl, ele acredita que dentro desse nosso inconsciente, desse lugar não cartografado, habita ali um infinito. O que lá, para ele, segundo ele, na teoria freudiana, ele vai chamar desses impulsos, desses pulsos, dessa instintividade, ele acredita que tem algo a mais ali no que se compreendia, segundo ele, do inconsciente, e aí ele acredita que é ali que é a residência de um lugar infinito, que num outro texto, num texto de Freud, se eu não me engano, é o futuro de uma ilusão. Se não me engano, é o futuro de uma ilusão. Ele fala do sentimento oceânico. No final das contas, eu acredito, eu estou agora escrevendo sobre isso, na verdade, estou tentando apaziguar aqui um pouco da teoria freudiana e do que o Franklin coloca, saindo, né, desse lugar de disputa, que agora é muito fácil fazer isso, né, em 2020, mas no calor daquele momento, eles estavam nesse lugar. E aí, esse inconsciente, isso que a gente não consegue cartografar, ele precisa ser observado com mais cuidado, porque esse desejo, ele está ligado a um dever e ele está ligado a um querer. E é possível compreender isso na proposta de conversa, de cuidado que leva em conta essas questões. E aí, o trechinho que eu queria ler para vocês, citar aqui para vocês, é uma música do Legião Urbana, que é a Angra dos Reis, que Renato Russo ele fala assim, é uma dor que dói no peito. Eu me lembro quando adolescente, ouvindo essa música, eu fiquei refletindo, assim, eu devia ter uns 15 anos, 14 anos, eu fiquei pensando assim, gente, o que é uma dor que dói no peito?
E aí a vida, né, ela vai fazendo a gente entender o que é essa dor que dói no peito, e eu chamaria aqui para vocês de uma asfixia existencial. E onde que a espiritualidade ela pode ser esse instrumento de cuidado, levando em conta essa presença do infinito no inconsciente espiritual. E notem, gente, eu não estou aqui falando de religiosidade, eu não estou aqui dizendo que a gente vai perceber isso numa determinada vertente ou em outra, de tradições religiosas. É uma discussão teórica, de compreensões sobre como que o ser humano ele vai se estruturando por dentro. E essa asfixia existencial, ela, ocasionada por esses dispositivos e esses fatos que são obstruções à plenitude, à potencialidade do ser, ela pode gerar um impedimento para que a pessoa visualize horizontes de vida na vida. Às vezes, essas dores que doem no peito, elas vêm de uma forma tão forte que elas condicionam o modo da pessoa estar no mundo. É quando há a travessia desse inconsciente, desse lugar não cartografado, não medido, não topografado, que assume o consciente, né, esse lugar lógico, e esses limites eles são bem fluidos, e a espiritualidade ela pode ser esse espaço de redimensionamento dessa dor. Primeiro, quando essa dor ela é acolhida, ela é aceita. Parte das pessoas que chegam na emergência após uma tentativa de suicídio, elas falam, isso da prática, da conversa, do cotidiano no dia a dia, de uma emergência, uma parte significativa dessas pessoas, elas reclamam a falta desse espaço onde elas podem ter essa dor acolhida, essa dor compreendida. Ela como se não tivesse um espaço de respiração. Por isso que eu coloquei aqui esse termo de asfixia existencial. São muitas as camadas e muitos modos de sofrimento que vão atravessando a vida da pessoa, e aí ela vai sendo jogada para a beira de um precipício. Ela vai sendo jogada, empurrada existencialmente para a beira de um abismo vivencial, onde ela não consegue ver outra coisa além do abismo. Além do abismo. E dentro dessa estrutura moral, social, entre aspas, né, que vai criando os mitos de vencer na vida, de uma família feliz, enfim, pare de sofrer, traga o teu amor em 3 dias, coisas dessa natureza que tentam aliviar, ou aliviar não, na verdade isso daí não está nem numa dimensão do alívio, mas tenta reprimir essa dor, sendo que quando esse inconsciente espiritual ele se manifesta, e aí sim, numa dimensão patológica, é como se fosse uma tsunami por dentro que vem e vai arrastando tudo que acaba encontrando. E essas pessoas, geralmente, elas não têm um espaço onde elas podem se abrir de forma segura a partir das suas questões. Então, é como se elas fossem acumulando, só que chega um momento em que se desfaz esse recipiente onde ela vai acumulando as suas dores, essa dor que dói no peito. Então, como você tem, às vezes, uma parada cardiorrespiratória, você tem uma parada espiritual. E como que se dá isso? Através desses elementos de fuga. Eu atendi um jovem, um pouco tempo atrás, que ele começou a beber,
e ele estava dirigindo, e aí quando ele foi embora do bar, os amigos não queriam deixar ele ir, ele brigou com todo mundo, e ele foi embora de carro, não deixou ninguém com ele, e ele deu de frente com um poste e chegou muito mal na emergência. E aí, a partir do momento em que a gente abre, né, o acolhimento, o tratamento com as questões espirituais, uma das coisas que ele foi falando foi exatamente nesse sentido. Ele se sentia sufocado com os problemas que ele estava atravessando. E eram problemas de uma ordem muito prática, muito material. Ele foi acumulando dívidas no cartão, ele foi acumulando dívidas na prestação do carro dele, ele foi acumulando dívidas de prestação do apartamento, e ele era uma pessoa jovem que ganhava muito bem, entre aspas, começando já uma vida muito bem sucedido, mas que foi perdendo o controle, e ele falou que ele não agiu pensando em se matar, mas ele acredita, e aí é que está uma questão, isso nas palavras do paciente, que de uma forma inconsciente estava ali esse desejo, que ele não tinha coragem de se cortar, de tomar remédios, veneno, mas talvez foi um meio que ele achou para conseguir respirar. E aí, na construção disso que ele vai criando na cabeça dele, essa tsunami que arrasta, né, os seus lugares de segurança existencial, a finitude ou a possibilidade da morte, do morrer, era uma espécie de remédio para uma dor que ele estava sentindo por conta de problemas de uma ordem muito material. Ele não conseguia respirar. E ele disse que não fez isso de forma consciente, ou seja, o inconsciente espiritual, com esses dispositivos de obstruções à plenitude e à potencialidade do ser, de uma maneira ou de outra, acabou construindo essa agonística história que não acabou num óbito, mas ele entendeu como uma possibilidade de recomeço. Depois de algumas sessões, algumas conversas, ele falou, poxa, acho que eu nasci de novo, eu pensei que eu fosse morrer, e eu entendi que eu não quero morrer, eu vou me cuidar, eu vou procurar meios para organizar a minha vida, eu estou com sede de viver. Então, após uma experiência traumática, onde ele quase perde a vida, teve que passar por algumas cirurgias ortopédicas, enfim, ele conseguiu sair dessa asfixia, e a gente conseguiu usar o desfibrilador existencial e não no sentido de um resgate, né, para a realidade, porque ele estava na realidade dele. Isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. A gente precisa descondicionar, e é talvez o que eu vou falar aqui no próximo tópico, que são modelos que ajudam muito a gente a pensar, de descondicionar esse nosso olhar, essa nossa ação, porque às vezes, no lugar de profissionais da saúde, a gente quase que olha de uma forma hierárquica, a gente olha quase como se fosse para a pessoa como um inconsequente, um irresponsável, a gente está aqui lutando pela vida, para manter a vida, e, pô, você faz uma besteira dessa, onde é que você estava com a cabeça? Então, esses elementos moralizantes, normatizantes, eles podem ser um atravessamento que, de forma sutil, às vezes a gente, enquanto profissional da saúde, sem perceber, a gente vai criando também mais dispositivos ainda que impedem a obstrução dessa plenitude de uma conversa, de uma profundidade dessas dores que doem no peito. E aí, como que na prática a espiritualidade ela pode ajudar a gente a seguir esse caminho do cuidado com essa dor de dentro? Eu vou fazer algumas citações aqui para vocês de um teólogo que vale muito a pena conhecer, muito interessante, um teólogo chamado Paul Tillich, teólogo alemão radicado nos Estados Unidos. Ele tem esse texto que eu gosto muito, que é a Teologia Sistemática, e tem esse textinho que é um pouquinho menor, mas que vale muito a pena, chamado A Coragem do Ser.
Cito Paul Tillich: a finitude é a possibilidade de perder a própria estrutura ontológica e, com ela, o próprio eu. O ser humano pergunta pelo infinito do qual está separado, embora lhe pertença. Deve perguntar por aquilo que lhe dá coragem de assumir a sua angústia. Longe de querer dar uma solução pronta para essa ideação suicida, e para essas atitudes que culminam na tentativa de suicídio, porque eu acho que não tem resposta pronta que dá conta, né, um manual de como fazer, porque cada caso é muito particular, mas uma pista que a gente tem como modelo de cuidado espiritual dessa dor de dentro é a gente fazer uma espécie de reconhecimento dessa dor, legitimar essa dor. E não só uma escuta no lugar de neutralidade e de a gente olhar e ficar totalmente imune a essa partilha de uma pessoa, mas um espaço de compreensão. Porque, às vezes, a condição da finitude, ou a morte, o morrer, ela acaba sendo a porta de saída para essas dores e para esse não enfrentamento, porque às vezes talvez o ato ou a ação, ou o desejo, o querer de encerrar com a própria vida acaba sendo um lugar de mais alívio se comparado ao enfrentamento daquela angústia. E parte do caminho desse enfrentamento, dessa angústia, que a morte ou a possibilidade de terminar com a própria vida acaba atravessando e aparecendo como horizonte de possibilidade, ela precisa ser legitimada. E aí tem um outro caso que eu queria conversar com vocês, de uma pessoa da área de saúde que eu acabei acolhendo no momento desse de tentativa de suicídio. E se no primeiro caso eu falei para vocês dessa asfixia existencial, de que ele não conseguia parar para falar, né, daquelas preocupações, daquela angústia que ele estava sentindo, esse caso agora, dessa pessoa que trabalha na área da saúde, na construção desse espaço de legitimar, de compreender, de acolher e de colher a dor que essa pessoa passava, ela enfrentava uma questão de uma ordem de sexualidade e se sentia muito culpado por não ser aquilo que os pais queriam, aquilo que os filhos queriam, e de repente começou uma rota de gatilhos para outras questões advindas dessa questão, mas que estavam ali presentes na interioridade dessa pessoa. E aí ela, numa das sessões e numa das conversas, ele falou de forma muito aberta e muito ponderada. Ele disse assim: olha, para mim, a morte, naquele momento, se configurou, num momento de desespero total, se configurou muito mais como uma saída, como uma possibilidade para mim, do que ter que enfrentar os meus demônios. Porque essa pessoa ela era tratada na vivência familiar como se tivesse com um demônio por conta da sua vivência de sexualidade não normativa ou heteronormativa. E isso trouxe graves consequências e a pessoa chegou a esse lugar de tentar o fim da própria vida. E aí, no final das contas, essa pessoa, ela assume uma coisa: é muito bom eu ter esse espaço para poder me assumir, poder falar sobre isso sem me sentir julgado, sem sentir uma emissão de juízo quanto a essa condição. Simplesmente eu não tinha esse espaço, eu sinto a minha angústia acolhida. Então, o que o Paul Tillich fala nessa citação é que
essa angústia, ela precisa ser legitimada, ela precisa ser acolhida, colhida, porque geralmente se tem uma fala de reprimir ou repreender esse tipo de ação. E o ambiente da saúde, como é esse ambiente pró-vida, é um ambiente de salvar vidas, às vezes de forma sutil a gente acaba não percebendo essas pequenas ações. Continuando aqui com uma outra citação do Paul Tillich, que eu não vou me alongar muito. Como é que está de tempo aí, Victor? São 9h16, que até umas 9h25 tá ok? 9h30? Tá. Sim, se for que tá no último tópico, então acho que pode desenvolver bem aí, tá. Tranquilo. Cito novamente o Paul Tillich, ainda no seu texto Teologia Sistemática. A angústia, com respeito à falta de sentido, é a forma característica mente humana da angústia ontológica. É a forma da angústia que só pode experimentar um ser cuja natureza estejam unidos liberdade e destino. A ameaça de perder esta unidade leva o ser humano à questão de um fundamento infinito, não ameaçado, de sentido, e ela o leva à pergunta por Deus. E aí Deus aqui não está num lugar religioso, tá, gente? Mas está nesse lugar de um horizonte infinito. Nós temos como parte constituinte do nosso ser essa questão da liberdade, né? Esse espaço de liberdade. E a gente fica muito perplexo quando esse lugar de liberdade ele vai sendo invadido por esses padrões que de alguma maneira nos afrontam dentro das nossas decisões, dentro das nossas vontades. Então há um conflito aí muito potente. E aí o Paul Tillich, ele coloca que essa questão do destino não como um destino ou um destino pré-determinado, condicionado e que a gente vai ter que seguir esse destino, mas ele fala como uma espécie de escolhas que a gente vai fazendo e que vão condicionando a construção da nossa história. Então ele está falando aqui do destino não como algo no futuro que já está pronto e pré-determinado a respeito do caminho que a gente vai seguir, mas os frutos das escolhas e das ações que vão acontecendo com a gente e o que a gente faz com essas escolhas. E aí há esse conflito entre a liberdade que a gente almeja, que a gente pensa tem, ou que a gente tem, e essas nossas escolhas que vão historicizando e deixando as marcas na nossa própria vida. E aí, quando essa liberdade e essa historicidade que a gente vai construindo como destino, elas são, de alguma maneira, não elaboradas e elas são marcadas por muitas dores, por um vazio, porque aí é um outro lugar que aparece nessas nossas conversas dessa ideação suicida, ou, às vezes, após uma tentativa, que esse vazio existencial gera um sentimento de não pertencimento a ninguém, um não pertencimento ao mundo, a uma instituição. E aí, o que é que surge como horizonte de possibilidade quando esse vazio ele vai chegando lá nesses lugares mais profundos do ser, onde a pessoa nem se reconhece como ser que está no mundo. Ela não se reconhece, ela não consegue se dizer, se perceber. O infinito, ou o mistério que a morte ela pode trazer, acaba se tornando um lugar de refúgio. E eu já ouvi isso de pacientes.
Não com essas palavras, obviamente, mas fazendo essa correlação de diálogo. Eu falei para vocês que eu ia deixar alguns casos mais para o final. Um tempo atrás, isso foi antes da pandemia, na verdade foi no ano passado, a gente recebeu uma pessoa que tomou 3 caixas de clonazepam. Era uma pessoa de 17 anos, e os seus pais, eles eram líderes religiosos. E essa pessoa de 17 anos, ela se sentia muito como se fosse a persona não grata da família. Por quê? Porque era uma pessoa que questionava, não era aquela pessoa que ela foi criada, né, foi projetada para ser um tipo de pessoa, e aí, a partir do momento que ela começa a se relacionar com o mundo, com a vida, ela não queria viver dentro daquilo que foi colocado para ela. Então começaram os embates. E aí atravessa também uma questão aí, nesse momento da sexualidade, onde essa menina se apaixona por uma outra menina e começa um relacionamento. E aí ela começa a receber violência por parte dos pais, não só violência física, mas violência, enfim, de fala, né, de posicionamento. E ela vai chegando num momento em que ela não vai tendo estrutura. E aí o que ela fala que precede o momento onde ela toma o remédio? Ela estava com muito medo, mas ela era uma pessoa que tinha ali um elemento de fé dentro de si, e ela falou assim, cara, eu acho que se eu antecipar a minha ida para o infinito, a minha ida para esse lugar que eu não sei onde vai ser melhor do que viver nessa bolha, vai ser melhor do que viver nessa jaula que se tornou a minha vida e a minha casa. Então aí ela arruma clonazepam e toma 3 cartelas e chega muito mal no hospital. Essa conversa aconteceu, obviamente, depois da desintoxicação, enfim. Então, a saída para esse vazio, essa ausência de sentido, e aí sentido, eu não estou falando só de um propósito, mas sentido está bem no campo do sentir mesmo, parte, né, conectado com a vida, com algo que de alguma maneira traz alegria, traz algo de bom, e que mostra que é bom estar aqui, nesse espaço. Só que isso, gente, não é construído sem se levar em consideração essas angústias. A gente precisa mergulhar na angústia, a gente precisa de um exercício de alteridade que só a técnica ela não dá conta de acessar. Então, por isso que precisa ser um exercício permeado por essa compaixão, por essa empatia, por essa criação de um vínculo. E é claro que resguardado dentro dos limites éticos profissionais, mas a gente precisa ali de uma presença enquanto profissional, enquanto pessoa que acolhe aquela dor, sem qualquer emissão de juízo. E aí, caminhando para uma outra citação do Paul Tillich, e agora da coragem do ser, ele diz assim, a coragem de incorporar em si a ansiedade da insignificação é a linha limite, até onde pode chegar a coragem do ser. Além dela, é mero não ser. Então, a partir do momento em que a gente vai construir essa trajetória de um vínculo, desse espaço do não julgamento, desse espaço de troca, onde você pode ouvir plenamente e acolher aquilo que você ouve, e eu não estou falando aqui de concordar, de dar razão de ser desse tipo de ideação ou de ação, mas é um ato de coragem. Tem um elemento aí dentro da ideação e, sobretudo, quando acontece a atitude, que serve para a gente como um instrumento de prevenção, a questão do suicídio,
que é a compreensão de que é um ato de coragem. E eu falo um ato de coragem não no sentido de defender ou de advogar a questão do suicídio, de forma alguma, mas tem uma ação ali, tem um elemento quando vai sendo orquestrado, ou às vezes, quando acontece de uma forma mais aleatória, mas ainda assim os sinais eles são presentes, mas existe um ato de coragem, de incorporação dessa insignificação ou desse vazio, que é o que ele chama aqui da linha do limite, de onde se pode chegar à coragem do ser. Então, a saída é transfigurar ou acolher essa coragem ou esses sinais, e aí a gente entra para um elemento que um outro teólogo, e agora sim eu já vou bem para o final, nos traz, que é o Jürgen Moltmann, esse livro aqui chamado Teologia da Esperança. Só bem rápido, o Jürgen Moltmann ele foi prisioneiro nos campos de concentração durante a Segunda Guerra. E ele constrói essa teologia da esperança muito desse lugar de quem experimentou o horror, a barbárie na própria pele, e a esperança ela é construída. E aí ele diz que o elemento da fé abre horizontes de uma história em andamento. Como assim a fé ela abre horizontes dessa história em andamento? E aí ele usa um outro filósofo alemão chamado Hans Gadamer, que quando a gente fala da fé como essa abertura para horizontes de uma história em andamento, uma história que não está acabada, a gente consegue vislumbrar uma possibilidade de uma vida que continua. Esse conceito de horizonte para o Gadamer, ele significa uma ausência de limites fixos. Se aqueles dispositivos geraram uma espécie de obstrução à plenitude do ser, e o caminho e a solução e o que se vê dentro desse sofrimento uma saída, uma retirada daqui da vida, desse nosso espaço do aqui, do agora, como um alívio para esse sofrimento, essa busca por um alívio que parece que aqui não tem como aliviar isso, quando a gente começa a pensar na fé como esse instrumento de abertura, de horizontes de uma história que pode ser reescrita, a gente está pensando que esses limites, eles não são fixos, mas eles podem se modificar. E nesse acolhimento, nessa empatia, nesse exercício de compaixão, que é esse nosso espaço da capelania, a gente consegue perceber esse elemento da fé, e aqui eu não falo só da fé religiosa, mas da fé como essa conexão, e aí pode ser com muitos desdobramentos, uma relação com a profissão, uma relação com animais de estimação, uma relação com coisas que ainda a gente nem sabe o que é, mas não só nessa relação religiosa, mas a fé, nessa perspectiva de abertura de horizontes de uma história em andamento, na ausência de limites fixos, ela é descondicionante daquele elemento de dor. Então, a gente sinaliza, a gente faz pensar. No lugar de dar uma resposta pronta e de chegar com uma prescrição, você tem que fazer isso, 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 você tem que pensar isso, isso, você está errado por isso, isso e isso, a gente pensa no descondicionamento daquelas situações que causam dor. É um descondicionamento desse olhar, é olhar por outros caminhos. E aí, isso a gente vai conseguir não a partir de uma fala que vem da gente ou vai para o outro. E aí entra um conceito fundamental chamado alteridade, o respeito do outro enquanto outro, que por trás daquela ideação, por trás daquela tentativa de fuga do aqui e do agora, como um alívio para a sua dor, existem muitas questões, uma rede complexa de questões que a gente falou um pouco lá no início, desse processo do suicídio, ou dos suicídios como processo e como complexidade. E aí eu termino fazendo uma citação do Moltmann, que ele fala assim nesse texto da Teologia da Esperança:
não são as experiências que produzem a fé e a esperança. Porque a pessoa, ela acaba se tornando, entre aspas, prisioneira da situação em si, do que ele vai chamar no alemão de Sitzenleben, as circunstâncias. Elas não são determinantes da fé e desses horizontes de esperança, de vida, de uma história que pode continuar. Mas, volto para o último, a fé e a esperança, elas criam as experiências e levam o espírito humano a uma transcendência sempre renovada e insatisfeita de si mesmo. Ou seja, esse elemento da fé, esse elemento da esperança, que a gente vai trabalhar ali como a fonte da resiliência e do redimensionamento ou recondicionamento do olhar para a questão do sofrimento, vai impulsionar a gente na construção das experiências, ou seja, a fé ela é insubmissa a essas questões que nos oprimem, que trazem dores, mas ela nos ajuda, na verdade, no lugar de sermos direcionados, a direcionar. E aí que o inconsciente espiritual faz um sentido profundo, e é onde eu termino aqui. Acho que isso dá para um curso de um semestre, mas é o que eu tinha preparado para vocês. Muito obrigado. Muito bom mesmo, Denise. Dá para o curso de um semestre, dá para ficar pensando aqui mais meia hora depois também, quantidade de informação. É muito didático, totalmente. Deu para juntar bem todos os pontos. E agradeço imensamente sua presença de todos. Vamos deixar a aula gravada, então depois vai ser postada no YouTube também. Te mando o link, a gente vai postar na página do Instagram. E só tenho a agradecer por essa troca mesmo. E espero que estejamos juntos vezes para estar debatendo sobre esses temas, enfim. E é sempre muito engrandecedor esses momentos. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, gente, quiser tirar alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, não, a gente vai indo por aqui mesmo. Acho que é isso então, Denise. Muito obrigado mesmo, viu? Agora é tempo de ficar refletindo, digerindo essa visão e se quiser falar suas palavras finais. Acho que você acabou bem já também, né? Acabou com um grande impacto. Na verdade, é só agradecer mesmo e dizer para vocês da Liga assim, que dentro do nosso campo de atuação a gente está aberto para trocar com vocês. Eu acho muito significativo a inserção dessa discussão na formação de vocês, e dizer também que o conteúdo, né, dessa fala, dessa aula, ele é um conteúdo que está assim, em pleno processo de construção. Então, eu acho que tem umas coisinhas que eu vou ajustar, tem outras que talvez vá substituir. Isso não são conceitos prontos, eu não trouxe respostas, mas trouxe caminhos que eu mesmo, na minha prática, junto com os meus amigos, tenho tentado construir, tá? E é um privilégio para nós poder você compartilhar com a gente essa construção, porque a gente precisa de referências, como eu falei, a gente precisa de referências nesses pontos para realmente conseguir chegar nesse ideal de um cuidado integral, humanizado. Acho que então, muito obrigado, boa noite a todos, gente, e até uma próxima. Boa noite, Denise, muito obrigado pela companhia.